Boa tarde, quinto ano. Vamos iniciar a atividade na apostila de matemática, página 118. 117, na verdade, né? Deixa eu ver aqui. É na 117. Os números no cotidiano. Neste capítulo, você vai estudar os diferentes tipos de gráficos. De acordo com os dados apresentados, qual a região do Brasil com a menor porcentagem de abastecimento de água tratada? Resolvendo o problema. Observe o infográfico a seguir, com mais algumas informações sobre o abastecimento de água potável no Brasil. Há aproximadamente 57,6 milhões de crianças e adolescentes no Brasil. Aproximadamente 14% das crianças e dos adolescentes brasileiros não têm acesso à água. 2. Aproximadamente 7% das crianças e dos adolescentes brasileiros não possuem sistema de água dentro de suas casas. E 3. Aproximadamente 8% das crianças e dos adolescentes brasileiros têm água em casa, mas não é filtrada ou não procede de fonte segura. Quantas crianças têm acesso à água tratada? Quem sabe me dizer? Pergunta. A gente vai fazer, é preciso selecionar os dados, né? Colher as informações para poder resolver os problemas. Primeiro, como é que a gente vai resolver esse problema? Vamos colher os dados. 57,6 milhões de crianças e adolescentes no Brasil. Aproximadamente 14% não têm acesso à água tratada. Agora nós vamos resolver. 14% de 57 milhões. Lembra que o 100 vem aqui embaixo porque ele representa o todo e porque ele representa o porcento da porcentagem? Então, vai ficar 14 sobre 100A. Vezes quanto? Quantas crianças nós temos nas estatísticas? 57, olha aqui o infográfico falando, 57,6 milhões. Nós fazemos uma conta de vezes esse número vezes esse número, que dá aproximadamente 8,64 milhões de crianças que têm água potável, tá? Para resolver situações problemas, devemos seguir os seguintes passos. Primeiro passo, ler e compreender a situação problema. Segundo passo, a lupinha aqui ó, do detetive. Identificar os dados apresentados e o que é solicitado. Aqui é a parte que vocês são os investigadores, que vocês vão buscar as pistas para responder os problemas. Elaborar um plano para a resolução e executá-lo. E verificar a solução encontrada. Mão na massa. Observe o infográfico a seguir, leia atentamente o problema e faça o que se pede. Esse infográfico, ele está falando sobre a evolução da frota de carros elétricos. Então, em 2010, teve, de 2010 até 2015, ó, na Holanda, porque é laranja, ele teve um aumento, veículos elétricos mais híbridos, elétricos mais convencional. Ah, não, aqui, ó, essa faixa laranja não são dos países. Essa faixa laranja está se referindo que são veículos elétricos mais veículos híbridos e elétrico mais convencional. Então, esses tipos de veículos tiveram um aumento maior do que os veículos elétricos. Os veículos elétricos, eles não tiveram tanta evolução. Hoje, 0,2% da frota mundial é de carros elétricos. Olha aqui a marcaçãozinha dele em azul, que é como aqui no gráfico, ó. E ele também representa aqui. E até 2040, 54%
dos veículos comercializados serão elétricos. Então, ele já tem uma projeção que até 2040, os carros elétricos, que é esse laranja, que também representa aqui e aqui, serão mais comercializados. Enquanto aumentou a frota de veículos entre 2014? Para responder a pergunta, siga os seguintes passos. Marque no infográfico, isso aqui é o infográfico, a imagem, o desenho, a parte que se encontra os dados para resolver o problema. Em seu caderno, anote os dados necessários para responder a pergunta. Aqui pode ser um rascunho, tá? Para vocês fazerem a continha. E qual é a resposta do caderno? Então, vamos lá. Vocês vão pegar as informações que vocês têm aqui para responder a pergunta A. Todas essas perguntas, mas, na verdade, vai responder mesmo a C, né? Porque primeiro aqui ele está dando dicas de como organizar, marcar um infográfico, pegar uma folha de rascunho, fazer a continha e colocar aqui. Vou dar um tempinho para vocês pensarem como vocês vão fazer essa conta. Lembre-se que vocês podem subir, dar uma olhadinha aqui, tá? Ou, se alguém conseguir, pode fazer direto de cabeça. Olha só como é que foi feito. Pegou esses 600. Por que 600? Porque está mais ou menos aqui, ó. Pode passar um pouquinho, pode fazer com 650. Vamos fazer com 650. Pode fazer com 670, porque até aqui, ó, tá vendo que ainda... Lembra daquela conta de matemática que nós fizemos? Que a gente marca na reta a aproximação do número? Então, aqui a gente está se aproximando mais ou menos, tá? Então, posso pegar aqui, ó. Até aqui dá 600, até aqui dá 670, 680, outros pegarão 650, não faz mal. E divide por 2. E vai dar aproximadamente, dependendo de quanto vocês colocarem aqui, se for 650, 670, vai dar numa faixa entre 300 e 350 mil, tá? Façam essa continha aqui. Peguem ou 600 e alguma coisa e dividam por 2. Essa daqui, ó, da 2A. Calcule a diferença aproximada entre o número de passageiros nos anos 2000 e 2014. 2010 e 2014. Em 2010, tinha aproximadamente 80 passageiros. Em 2014, 100. Então, você vai fazer 100 menos 80. A diferença é 20. Então, vocês têm que se atentar ao quê? Que vai dar um resultado. Mas esse resultado, ele precisa ser marcado como? Ó, em milhões. Não é só colocar lá um número, vamos supor, o número 10, o número 1, o número 20, tá? 10 o quê? 20 o quê? 30 o quê? Quanto vai dar 100 menos 80? Tananana, milhões. Ó, a C, como é que vocês vão fazer? Presta atenção. Uma companhia aérea faz diariamente cerca de 336 decolagens. Quantos voos pode acontecer em média por hora? Lembre-se, um dia tem 24 horas. Vocês vão pegar 336 e dividir por quanto? 24. O resultado de 336 dividido por 24, desculpa, é a média que tem de decolagens, tá? Por dia. Essa daqui, a D. Sabendo que cada passageiro pode despachar até 23 quilos de bagagem, calcule quantos quilos, no máximo, um avião transportará com as bagagens despachadas por 120 passageiros. Aqui vocês vão pegar 122, presta atenção, Davi, 122. Que conta vocês acham que eu vou fazer aqui? Divisão ou multiplicação? Fazer de vezes. Conta de vezes, multiplicação, tá? Esse aqui é uma continha de dividir. E esse é uma continha de multiplicação.
Tá, matemática nós fizemos até a página 121. Agora nós vamos fazer ciências, página 160, capítulo 3. A alimentação. Neste capítulo, você vai estudar os grupos de alimentos e como ter uma alimentação equilibrada. Além disso, vai conhecer alguns distúrbios e transtornos relacionados à má alimentação. Alimentação saudável. Alimentação saudável. Para ter uma alimentação saudável, é preciso ingerir diariamente uma quantidade equilibrada de alimentos que forneçam os nutrientes e as calorias necessários ao bom funcionamento do organismo. Lembre-se de que todos os nutrientes são usados pelas células para o crescimento e a manutenção e o reparo do organismo. Podem grifar aqui para que servem os nutrientes, tá? Possa ser que seja uma pergunta de prova. Qual a função dos nutrientes? Eles são usados pelas células para o crescimento, a manutenção e o reparo do organismo. O que são os nutrientes? São substâncias extraídas dos alimentos necessários à sobrevivência. E as calorias, elas indicam a quantidade de energia na forma de calor que um alimento pode fornecer ao corpo. Também grifem isso daqui. Eu posso perguntar também na prova. Eu ainda não elaborei a prova, mas pode ser que eu use essas questões, tá? Nutrientes. Todos os dias é necessário ingerir determinadas quantidades de nutrientes. Como quais nutrientes a gente precisa ingerir? Água, carboidratos, lipídios, proteínas, sais minerais e vitaminas. Anotem esses nutrientes. Quais os nutrientes que todos os dias a gente precisa ingerir? São esses. Então, aqui nós temos os grupos, 6 principais nutrientes, os grupos dos lipídios, que são óleo, margarina, isso aqui eu não sei nem isso aqui. Carboidratos, pão, milho, batata doce, farinha. As vitaminas, cenoura, brócolis, maçã, repolho, couve, folhas verdes também, né? Minerais, queijo, leite, ervilha. Isso aqui eu não faço ideia do que seja. E as proteínas são os tipos de carne, né? O ovo, a carne vermelha, o peixe e também a água. A água. 70% do corpo de um ser humano adulto é composto por água. Podem grifar também essa parte aqui de quantos por cento o corpo do ser humano adulto é composto por água. Podem passar marca-texto. Ela exerce importantes funções do corpo, como regular a temperatura e ser meio em que muitas reações do corpo acontecem, para que ele continue funcionando bem. Como a água é eliminada continuamente por meio da urina, da respiração e do suor, por exemplo, esse nutriente precisa ser reposto por meio da ingestão direta de água ou de alimentos ricos nesses nutrientes. Ou seja, alguns alimentos são bastante ricos também em água. Então, como a gente respira, soa, vai ao banheiro fazer xixi, então a gente precisa estar sempre repondo a água no nosso organismo. A reposição da água é fundamental, pois um ser vivo pode sobreviver semanas sem alimento, mas apenas alguns dias sem água, tá? A gente fica bastante tempo até sem comer, num caso de necessidade. Entretanto, sem água a gente não fica, a gente morre, tá? Essa aqui com a lupa na mão é para casa, para vocês fazerem em casa. Para casa.
É comum médicos e nutricionistas indicarem a ingestão de 2 litros de água por dia. A recomendação dessa quantidade serve para todas as pessoas ou pode mudar? Pesquise a resposta para essa pergunta e anote a seguir para depois discutir com professores colegas. Ou seja, todas as pessoas devem beber 2 litros de água por dia? Vocês vão fazer essa pesquisa, tá? E vão colocar se sim, o porquê e se não, o porquê. Se para cada pessoa é recomendado uma quantidade de água por dia. Carboidratos. Os açúcares e o amido são exemplos de carboidrato. Também podem grifar aqui alguns exemplos de carboidrato, tá? E qual é a principal função do carboidrato? Ó, a principal função desse nutriente é fornecer energia ao nosso corpo. Também grife. Ou seja, o nosso corpo ele precisa de uma energia, de um combustível. Faz o carro, por exemplo. Ele não precisa da gasolina ou do álcool para se locomover, para funcionar. O nosso corpo ele precisa da energia do carboidrato. E eles são encontrados em alimentos como arroz, milhos e massas, sendo consideradas as principais fontes energéticas para o organismo. Os lipídios incluem os óleos, líquido em temperatura ambiente, e as gorduras, sólido em temperatura ambiente. Além de fornecerem energia ao organismo, os lipídios são utilizados na formação do corpo. Então, ó, anotem para que servem os lipídios. Para fornecer a energia ao organismo e são utilizados na formação do corpo, fazendo o quê? Ó, promovendo a cicatrização e a renovação das células, tá? Então, os lipídios, eles ajudam o nosso corpo a cicatrizar alguns ferimentos e a renovar as células. E onde a gente pode encontrar os lipídios? Em que tipo de alimento? Nas manteigas, nos azeites e óleos. Porque é uma fonte de gordura, né? O lipídio. Para saber mais, você já ouviu falar em gorduras trans? Sabe o que ela causa no organismo? Trans? O quê? Você ganha um pacote de deliciosos biscoitos recheados com chocolate. Antes de devorá-los, examine a embalagem. Nela vem uma tabela dizendo que a gostosura tem um montão de calorias, vitaminas, proteínas e uns 3 tipos de gordura. A gordura chamada trans é a principal vilã. Então, qual é a gordura que é a principal vilã? A gordura trans. Apesar de ser a mais eficiente em deixar os alimentos mais crocantes, sequinhos, duráveis e apetitosos, é justamente por isso que as indústrias gostam tanto de usá-las em seus produtos. Toda gordura engorda, mas a trans é distinta das outras, pois essa gordura vai se acumulando em nosso corpo ao longo dos anos e podem causar doenças do coração e nas artérias. Então, esses pacotes de biscoito que vocês compram recheado, por que ele é gostoso? Por que a indústria faz ele com sabor gostoso? Porque elas colocam muita energia trans para as crianças gostarem desse paladar. Que deixa ele crocante, deixa ele sequinho, faz ele durar bastante tempo, e são muito deliciosos. Então, a pior gordura que existe é a gordura trans, tá? Evitem comer bolachinha com recheio. É o pior tipo de gordura que tem, são as bolachinhas com recheio. Proteínas. As proteínas atuam principalmente na formação do corpo. Embora exerçam outras atividades como transporte, proteção, controle, etc. Esses nutrientes estão presentes em alimentos como carnes, ovos, amendoins, feijão e lentilha. Então, as proteínas, elas ajudam na formação do corpo. Os minerais.
Os minerais estão presentes em todo o corpo, principalmente aonde, ó, no esqueleto. Eles desempenham diferentes funções, dependendo do mineral. O cálcio e o fósforo, por exemplo, formam os ossos e os dentes. Então, ó, o cálcio e o fósforo formam os ossos e os dentes. Para evitar a perda óssea excessiva com o avanço da idade, quando eu grifar aqui embaixo, vocês podem marcar com marca-texto também, tá? Já sabem que tem que grifar. Para evitar a perda óssea excessiva com o avanço da idade, é necessário ter uma dieta que reponha o cálcio perdido. Os minerais podem ser encontrados em alimentos como leite, queijos e frutos do mar. As vitaminas regulam as atividades do organismo para que ele continue em funcionamento. Algumas vitaminas são produzidas pelo próprio corpo, mas a maioria precisa ser adquirida por meio da alimentação, sendo comum em frutas e verduras. Então, onde é que a gente encontra a maior parte de vitaminas? Comendo, né? E nas frutas e nas verduras cruas, tá? A falta de vitaminas pode deixar uma pessoa doente. Calorias. Geralmente, os alimentos são capazes de fornecer energia na forma de calor ao organismo. A essa energia é dado o nome de caloria. Então, como é que é o nome da energia que fornece calor para o nosso organismo? É a caloria, tá? Observe as imagens a seguir. Em qual situação você acha que está acontecendo o consumo de energia? Qual dessas duas situações vocês acham que estão gastando mais energia? As crianças jogando bola estão consumindo energia. No entanto, mesmo quando uma pessoa está repousando, o corpo consome a energia necessária para se manter vivo. Batimentos cardíacos, respiração, etc. Ou seja, apesar das crianças que estão jogando bola estarem gastando mais energia, não quer dizer que uma pessoa que esteja dormindo ou parada, como nós estamos agora sentados, observando a aula, não estamos gastando energia. Então, a pessoa aqui, como nós que estamos assistindo a aula, apesar de nós estarmos paradinhos, quietinhos, a gente está gastando energia também. Mas não estamos gastando energia com essas crianças que estão jogando bola, porque elas estão gastando mais. Mas os nossos órgãos estão funcionando, nosso coração, nosso pulmão, e tudo isso gasta energia, porque eles estão vivos, estão em movimento. Essa quantidade mínima de energia para a sobrevivência é chamada de metabolismo basal, tá? Se eu perguntar como é chamada a quantidade mínima de energia para a sobrevivência, então anota, passem um marca-texto, metabolismo basal, que é o metabolismo básico, de base. Só grifarem aí. Os valores do metabolismo basal variam entre as pessoas, pois a idade, o sexo e a massa do corpo influenciam no gasto energético. Por exemplo, imagine que um homem adulto, de estatura média, necessita aproximadamente de 1.800 calorias por dia em repouso. Essa é a quantidade de energia necessária para manter o metabolismo basal dele. Mas ao longo do dia, quando não está mais em repouso, outras quantidades de energia são necessárias e por isso ele precisa ingerir mais do que 1,8 kg diariamente. Os valores energéticos dos alimentos podem ser observados nos rótulos, como na tabela a seguir. A porção do alimento é cerca de 1 unidade e cada uma unidade fornece 107 calorias ao organismo. Quanto maior for o valor energético do alimento, mais calorias ele fornecerá ao organismo. Quando essas calorias não são gastas, elas podem se acumular no corpo na forma de gordura,
fazendo com que a pessoa engorde. Ou seja, quando a gente se alimenta mais do que o nosso corpo precisa, a gente não gasta energia, caloria, a gente acaba engordando. Porque a gente não precisa comer muitas calorias. A gente precisa comer para se alimentar. A gente não precisa comer por gula, por comer até, por estar gostoso e querer mais, pegar um pacote de bolacha, acabar com um pacote de bolacha, repetir 2, 3 pratos de comida. Isso não tem necessidade. E essa gordura que vai formando no nosso organismo faz mal à nossa saúde, porque pode entupir veias, artérias, pode dar problema no coração, porque é gordura. Então, não é saudável comer além do necessário, tá? Comer com demasia. Informações nutricionais. Porções de 170 gramas a uma unidade. Quantidade por porção. Valor energético, 107 calorias. Aí tem aqui as informações nutricionais. A pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é uma forma de representar as quantidades diárias, ou seja, a quantidade por dia que cada grupo de nutriente, cada pessoa deve comer, deve ingerir, tá? Para quê? Para que as pessoas se mantenham saudáveis. Tudo em excesso faz mal. Comida em excesso faz mal. Comida em pouquíssima quantidade faz mal. Então, a gente tem que se alimentar no padrão, tá? O nosso estômago tem o tamanho da nossa mãozinha. Não tem necessidade da gente comer mais, se alimentar mais do que isso. Senão, ó, como é que ele fica? Desse tamanho, quando ele começa a dilatar. E aí a pessoa faz o quê? Engorda, né? Então, a gente precisa ter um cuidado com a nossa saúde. Ter consciência do que a gente está fazendo com o nosso corpo, né? A gente acaba se maltratando a nós mesmos. A pirâmide alimentar é uma forma, já falei, no entanto, embora ela possa expressar uma média para a população, cada pessoa tem necessidades diferentes. E por isso, e por isso que está na pirâmide pode refletir as reais, pode não refletir as reais necessidades de uma pessoa, ou seja, existe a pirâmide alimentar. Ela é uma base, tá? Ela não é que toda pessoa tem que seguir ela à risca, porque cada pessoa é um. Então, ela só serve como uma base, não tem que seguir ela à risca. Apenas médicos e nutricionistas estão capacitados a direcionar o tipo de alimento e as quantidades necessárias para serem ingeridas por um indivíduo por dia. Veja na imagem a seguir uma pirâmide alimentar sugerida para uma pessoa que precisa consumir em média 2.000 calorias por dia e que não apresente restrição alimentar. Essa pirâmide aqui é para uma pessoa que precisa comer por dia 2.500 calorias. Já para mim, essa pirâmide não serve, porque eu tenho que comer de 1.500 a 1.800 calorias por dia. Então, se eu comer essas 2.000 calorias por dia, eu vou engordar. Por isso que para cada pessoa é um cálculo diferente. E quem é que pode nos ajudar nisso? Os médicos, os nutricionistas, tá? Então, aqui, ó, o que uma pessoa que em média deve comer, ingerir 2.000 calorias, pode comer? Uma porção de óleos ou gorduras, então ela vai poder comer uma porção. Ou que vai um pouco de margarina, ou que vai um pouco de óleo. Leite, queijo e iogurte, também um desses, só que ele vai poder escolher. Açúcar e doces, um desses. Carnes e ovos, um desses grupos. Feijão e oleaginosas, um de cada. O que ele pode comer mais? As frutas, que são 3 porções por dia, e legumes e verduras, que também são 3 porções. Agora, o que a gente faz? A gente não tem uma educação alimentar. Senta na mesa, come 2, 3, 4 pães. Toma 2 copos de leite.
Vai tomar um Danone, toma 2, 3 Danones. Abre 4 pacotes de bolacha, 2 e come de uma vez. Nem um pacote de bolacha é correto comer de uma vez. Essa representação é interessante, porque apresenta as porções diárias de alimentos sugeridas para uma pessoa, mostrando que todos os alimentos devem ser limitados e estar presente na dieta dela. Isso significa que, se uma pessoa se alimentar apenas 2 alimentos existentes na base da pirâmide, que é o arroz, que está aqui embaixo, né? Que é o arroz, pão, massa, mandioca, ela terá muito carboidrato, mas faltarão os demais nutrientes e ela poderá desenvolver alguma doença pela falta deles. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Aqui é a base da pirâmide. A gente tem mania de fazer o quê? Consumir mais essa parte. E come pão, e come feijão, e come bolo, e come farinha, e come arroz. E a gente consome mais essa parte. E quantos dessa parte ele mostra pra gente? Ó, 6 porções. Mas essas 6 porções não é numa refeição só, não, tá? É dividida ao longo do dia. Entre um pãozinho de forma de manhã, um pouquinho de arroz e feijão à tarde, outro pãozinho no lanche da tarde. Não é de uma vez. É comer pouco. Comer conscientemente. Tá? Para quê? Para a gente não prejudicar o nosso corpo. Qual é o melhor lugar do mundo para a gente viver? É dentro de nós mesmos. Nós mesmos somos a nossa casa. Então a gente não pode maltratar o nosso corpo. A gente precisa cuidar da nossa casa. E a nossa casa é o nosso corpo. Mão na massa. Assinale a alternativa que contém um exemplo de refeição com mais variedade de nutrientes. Vocês vão assinar. Qual que tem mais variedade de nutrientes? Pão. Aí o que vocês vão olhar? Vocês vão olhar pão, arroz, feijão. Esses 3 aqui são da onde? Dessa parte, da massa. Ovo e bife. Aí vocês vão escolher uma dessas daqui e vão assinalar. A2, recorte das páginas 23 e 25 do material de apoio, os 2 pratos. Em um, você deve desenhar os alimentos mais comuns em suas refeições. Então, um prato vocês vão desenhar o que vocês comem. E no outro, vocês vão desenhar os alimentos distribuídos em porções ideais de consumo diário. Ou seja, vocês vão fazer um prato bonitinho, assim, no sentido de que quantas porções eu tenho que pôr disso? Eu tenho que comer muito arroz, muito feijão? O que eu tenho que vocês vão organizar no prato que seria um prato saudável, tá? Vocês têm que equilibrar. Então, vocês podem usar essa tabela como um apoio para vocês. Today is October 7th. It's our last class of the day, the most expected moment of your week, of your day, of your life. The English class with teacher Douglas. Alice Moiano was expected it so much. Tawan, Julia. Julia is excited. Olha lá. Look her face. Look that. She's smiling. Oh. Bom, vamos para a página 108. Let's learn about continent and oceans. All right? Let me share the book with you. Just a moment. Just a moment. O livro de vocês não baixou, né? Ponham na página 108. Eu não consegui baixar o livro de vocês, que eu estou o dia inteiro tentando baixar, porque o meu computador ele apagou o livro de vocês, entendeu? Então, na página número 108, nós temos aqui Continents and Oceans, ok? E aí nós temos os continentes, né? No caso, e os oceanos, né? Então, nós temos África, Oceania, Americas, Asia, Europe, Antarctica, all right? And you need to put in the map on page 100
109, página 109, eu quero que vocês coloquem a letra de acordo com os oceanos. Então, ó, nós temos na letter G, Arctic, letter H, Pacific, letter letter L, Antarctic, J, Indian, and K, Atlantic. Vocês sabem qual é qual aí? Do you know what? Eu vou tirar uma foto. I take a picture here and share with someone and show you, okay? The answers. Então coloca de fraquinho aí. Coloca de fraquinho aí que eu vou tirar uma foto enquanto o livro está baixando, que eu não vou conseguir. Eu quero ver se vocês conseguem responder, ok? Just a moment. I share. Deixa eu ver, cortar. Deixa eu cortar, para ficar bonitinho. Eu vou cortar. Enquanto vocês vão tentando ver se vocês conseguem entender o espaço aí, onde que está o negócio. Quero ver se vocês são bons, hein? Vamos lá. Não quero assim, original. Exatamente a resposta. Estão umas setinhas. Já tem as respostas? Tem. Tem todas as letras? Eu acho que O sim, livro desse peraí. ano tem? O do ano tem. passado não tinha. Tem? Então tá, sorry. Então não precisava. O do ano passado não tinha esse ano. Tinha uns adesivinhos para colar. Entendeu? Olha, porque a Alice então falou aqui e ia acertar tudo. Tá vendo? Só porque a Alice falou. Dedurou vocês. Ó, aqui na página número 110, tá lá, Comparative of Equality, comparativo de igualdade. Então, I am intelligent as you. Eu sou inteligente como vocês, tá? Então, por exemplo, eu poderia falar assim, Tawan is as intelligent like Alice is, ok? Então é o comparativo de igualdade, por isso que fala comparative of equality, tá? I am faster than you, comparativo de superioridade. I'm smarter than you, eu sou mais esperto que você, comparativo de superioridade. Equality, nós usamos o as, adjective no meio, um adjetivo, e as, ok? Tá lá, ó, veja um exemplo lá, ó, enquanto o livro tá baixando, tá? Tá escrito lá, Mary is as beautiful as Julie. Estão vendo lá? Então, o que que tá dizendo? Que a Mary é tão bonita como a Julie, tá? Ou seja, num grau de quantidade idêntico, tá? Elas são bonitas igualitariamente. Uma não é mais bonita que a outra, que nós tínhamos visto comparative of superiority. Nós temos visto comparativo de superioridade na última aula, né? Agora não é mais comparative of superiority, agora é equality, ou seja, de igualdade, tá? Deixa eu só pôr aqui para vocês. Deixa eu ver qual é o nome dessa unit. Continents, claro. Continents. Então, ó, deixa eu só pôr aqui, nós vimos o texto, deixa eu só compartilhar com vocês aqui, ó. Sim, eu quero compartilhar isso aqui antes. Ó, vou voltar aqui rapidão. Deixa eu terminar de explicar o que eu quero explicar. E a gente volta para ver o the map here. Então, ó. Então, ó, aqui é comparativo de igualdade. Então, Mary is as beautiful as Julie. My dog is as fast as your dog. O meu cachorro é tão rápido como o seu, tá? We can also say, nós também podemos dizer the same as, assim como, tá? Então, the t-shirt has the same color as the one you are wearing, tá? Minha blusa tem a mesma cor, assim como a que você está vestindo, tá? The same é igual, assim como, tá? When the two things being compared are not equal, we use the structure. Então, ó, quando não é igual, ela não importa se ela é maior, se ela é menor, aí você coloca o not, aqui, ó, negative form, ó. John is not as tall as Mike, tá? Então, ó, por exemplo,
Davi is not as tall as Douglas. As Douglas, ok? E, ó, much and many. Tá? Então, ó, there are not as many people. Não tem tantas pessoas living in Europe as Asia. As in Asia, sorry. Tá? Então, não tem tantas pessoas vivendo na Europa assim como na Ásia. Tá dando para entender o comparativo? Tá dando? Tá? I do not drink as much water as Gil does. Eu não bebo tanta água assim como o Gil bebe, tá? O many eu uso com negativa, tá? E o much eu uso para algo que eu preciso contar com medidas. Quilômetros, mililitros, gramatura, tá? Quilogramas, tá? Então, tem que prestar atenção aí, ó. Note that many is used with countable nouns, para substantivos contáveis, while much, enquanto much is used for uncountable ones, para incontáveis. Como é que eu sei que são, they are uncountable? I know that because eu preciso de, I need to unit of measuring, tá? Eu preciso de unidade de medida, tá? Então, when I use unit of measuring, I need to put much, tá? Quando eu consigo contar 1, 2, 3, 4, 5 peças, né? Aí eu uso many, tá? Ou no not. Ok? Deu para entender? Deu para entender? Yes or no? Yes. Tá? Então, ó, let's spread. Ó, nós temos the gift, the present. Letter A is the biggest, é o maior de todos. Is the bigger than C, maior que o C. And the smaller, o menor de todos. The smallest, o C. Então, ó, presta atenção no exemplo aqui, ó. B, tá vendo esse B aqui, ó? É esse aqui, ó. Estão olhando? Presta atenção. Davi, Júlia, Manu, presta atenção que isso aqui tem que prestar uma atençãozinha, tá? Não é difícil, mas precisa. You need to pay attention, tá? Então, ó, B is bigger than C. Então, ó, o B é maior do que o C, ó. B is bigger than C, but not as big as A. Mas não é tão grande como o da letra A. Deu para entender? Então, vamos fazer aqui, ó. Esse aqui, ó. Bill is 8 years old. Jack is 11 years old. Bob is 14 years old. Tá? Então, como é que ficaria, né, a letra Perdão. Como é que ficaria a letra A? Jack is... Ó, o Jack é mais velho que o Bill. Como é que eu falaria que o Jack é mais velho que o Bill? Jack is... Pode falar, não tem problema se errar, estamos aqui para treinar. Eu esqueci como se fala velho. É older. Não tem old ali? Years old? É só pôr o ER. Entendeu? Jack is older. Tank. Peraí, Is então. Tank. Then. Jack is older. Vou escrever a frase inteira aqui, depois vocês arrumam, tá? Is older than... Ele é mais velho que o Bill. Than Bill. Não é isso? Então. Older than Bill. Mas o Bill, mas ele não é mais velho que o Bob, tá? Então, como é que eu vou falar agora? É a segunda parte da matéria que nós vimos hoje. But, mas, não é como. But, not. E agora? É velho como Bob. Como é que fica? Clara não. Alice. Não era você que estava falando? Quer que eu falo o resto? Pode falar. Jack is older than Bill, but not... But not. Sim. É tão velho como Bob.
Essa última matéria lá, é igual um finalzinho ali, ó. But not, ó, tá vendo o finalzinho aqui, ó? Ó, é igual esse finalzinho aqui, ó, tá vendo, ó? Então, como é que ficaria? But not, tem que colocar o adjetivo. But not as old as quem? Bob. Isso, very good. É um raciocínio lógico, né? De levinho, assim. Certo? Anotem aí, eu vou descer pra gente fazer o do kettlebell, ok? Espera que eu tampei um negócio aqui. Ó, agora nós vamos fazer aqui, ó. Espera aí. Do objeto, ó. Tá? Só vou subir isso aqui, espera aí. Então, ó, nós temos o objeto verde é mais pesado do que qual objeto? Como é que ficaria a frase? Como assim? O verde, o objeto verde, ó, the green object, é mais pesado que o amarelo. Como é que eu falaria isso em inglês? The green object is heavy. Heavier. Heavier. Peraí, deixa eu só terminar de anotar aqui. The green object. Vai pensando aí. The green object is heavier. Heavier. The green, then, muito bem. Then yellow object, não é isso? Não precisa nem pôr o yellow object, só coloca the yellow one. Then yellow one. But not old. Peraí, but not old não, but not heavy. But not heavy. Heavy then não. But not as heavy, faltou o as aqui, peraí. As heavy as... Qual que é o mais pesado aí? Red. The red one. As the red one. As the red. Ok? Não precisa nem colocar a red one. Deu para entender como é que é? Ó, o objeto verde é mais pesado que o yellow. Então, ó. The green object is heavier than yellow. Certo? But not as heavy as the red. Mas não é tão pesado quanto o vermelho. Entendeu? Como é que é o exercício? Tá entendendo, Ian? Ok, very good. E você, Juan? Everything's okay there? Tá tudo bem aí? Not much, não muito? It's difficult. Tá fácil ou tá difícil? It's easy or... Ok, very good. Posso apagar esse do Bill aqui? Older than, não sei o que lá. Posso descer um pouco? Yes? Então vou descer, tá? Tô descendo, tô descendo, tô descendo, tô descendo. Vamos lá, vamos lá. Agora nós temos os pencils. There are 3 pencils in the house. Tem 3 lápis na casa. 3 pens in the house. 3 pencils in the house. Yo. Então, pencil B is... Ele é maior que o da letra A. Como é que eu escrevo? It's long 10A. Is taller than. Muito bem. Então, ó, vamos lá. Taller than. Então, pencil B is taller than what? Pencil A. That's it? Yes or no? Am I correct? Sim ou não, Alice? Sim ou não, Alice? Sim ou não, Alice? Oi? O que você falou? Tá certo isso? Pencil B
is taller than pencil A, mas Não, long? é long? Ah, é long o adjetivo, sorry. Longer. É, não é maior de altura. Oh, I'm crazy. Sorry. Longer. Pencil B is longer than pencil A, but not as, é isso? But not as long See? as pencil C is. Isso aí é uma outra história, não precisa ser feito desse jeito. Understood? Understood. Good, good, good. Estão anotando aí? Savannah. Posso pro próximo? May I go to the next? Yes or no? Did you finish? Ian finished? Juan finished? Yes or no? No. I'm waiting. O Tawan Bardot? Did you finish? Yes. E esse smartwatch aí? It's new one? É novo esse smartwatch? Tá ostentando. Yo, também tenho. Yo. Yo, não funciona às vezes, mas eu tenho. Às vezes não funciona, que eu comprei do Wish, made in China. Tudo bem aí, Gabriel? Terminou, Juan? Posso baixar? Posso apagar? May I go to the next exercise, my friends? Ok. Clear all drawings. Vamos apagar todos os desenhos que o teacher fez. É um pouco complicadinho, mas tem que usar a cabeça. Se você usar a cabeça direitinho, fica tudo certo. Então, ó, aqui nós vamos fazer o comparativo de igualdade. Comparative of equality. Certo? Understood? Então, ó, my classroom is bigger than yours. A minha sala é maior que a tua, cara. Como é que nós vamos transformar isso numa coisa que eu vou dizer que ela não é tão grande quanto a sua? Como é que eu falaria? Olha lá no exercício da... No exercício não. É de Explanation. igualdade isso? Não, esse aí não é tanto quanto, é na negativa, ó lá. Tá, Not então... as. Não é tão grande como a sua. Lembra que tem a negativa também? Sim. Então, assim, eu quero falar que a minha sala não é tão grande como a sua. Quer dizer, a sua sala não é tão grande quanto a minha. Então, ó. Classroom not as... Peraí, devagar. Slowly, please. Your My classroom classroom, yes, okay, is not, não é isso? That's it? Is not what? Is not o quê? not is bigger. As big, não é tão grande como a minha. Is not big, não é comparative of superiority, tá? É de equality, mas não é de equality, porque é um pouco abaixo, tá? Então tá aqui, ó. Your classroom is not big, perdão. Your classroom is not big as mine. Não é tão grande como a minha. Ok? Almost there. Deu para entender como é que é? Isso é porque é negativa. Tá? Agora, ó. Eu não cheguei tão cedo quanto você chegou. Então, o passado fica assim, ó. Arrived é chegou. Arrive é chegar. Arrived, chegou. Então, ó. You didn't arrive. Você não chegou. Você não. Eu não cheguei. I didn't arrive. I didn't arrive. I didn't arrive.
As early, tão cedo. As early as you did, como você. Eu não cheguei tão cedo como você chegou. As you did. Ok? Difícil esse exercício, viu? Tá difícil, viu? Tá difícil. Para vocês eu acho difícil. Mas vai passar. Porque tá misturado possessive adjective com possessive. Nossa, tá past com present. Ali é arrived, arrive, didn't. É tudo no past. Vocês não, sei lá, não viram isso. Mas ok. Ok. Tá? Vamos lá. Posso ir pro próximo? May I go? Tô copiando bem. Ai. Tá atrasado. You are late, man. Então vamos lá, letter B, vou copiar tudo aqui, ó. Sweet child, oh mine. Já ouviram essa música? Sweet child, oh mine. Sweet child, oh mine. Júlia fica olhando até com estranheza lá. Olha lá, Júlia olhando com estranheza. Ô, Júlia, tu tem aquele videogame mini ainda? Tem? Qual? Como assim? Aquele Space Invaders minúsculo de jogar? Aquele pequenininho que tem 300 e poucos jogos? É. Tu tem Tem. aquilo lá? Pô, meu, você podia me dar ele, né? Não, eu jogo. Não, nem eu jogo. É meu pai e meu irmão que jogam. E meu pai vai comprar Olha, pra mim. tá vendo? Fala pro teu pai comprar um pra mim também. Tô brincando, hein? Vai falar isso, depois teu pai vai chegar no pau do céu e ficar bravo. É muito lindo aquele brinquedo, cara. Pensa num brinquedo lindo. É esse brinquedo. Nada a ver. É mó Ah, eu adoro. ruim aquele. Eu prefiro o PS4 do que aquele. Ou o Ah, mas PS5. eu tenho um Xbox One, mas é legal jogar. Eu Old gosto is de gold. Old is gold. O velho é ouro. Old is gold. Já ouviu esse termo? Já ouviu essa Não. expression? Não. Old is gold. Oh, vamos lá, ó, vamos fazer. She more studios than him. Ela é mais estudiosa que ele. Ele não é tão estudioso quanto ela, eu quero falar. Como ela, perdão. Então fica assim, ó. Ele não é. Como é que eu falo? Ele não é. In English. Não, é Não, pera. ele. He. Não é. Fala, Clara, não, Alice. Não. he is not. Is not. Very good. Ou isn't. Is not. E agora? Não é tão estudioso como. Como é que agora? O que eu tenho que pôr aqui? É agora o momento. John. Olha em cima, olha em cima. Olha o exemplo em cima. Very good. E agora, qual é o adjetivo? Estudioso. Como é que é estudioso em inglês? Studios. Studios. Caramba, nunca tinha ouvido falar esse termo, mas tudo bem. Studios. As, como ela é. Como é que eu falo? As, ela, Marche. she, sem o more. Ela é. Como é que eu falo? O que eu tenho que colocar aqui? Are, am ou is? She is. She is. As she is. Então, ó. He isn't as studious as she is. Certo? Entenderam? Então, vamos lá. Letra D. Letter D. Vamos lá. Nancy is shorter than Dylan. Shorter than Dylan. Então, o Dylan não é tão baixo como a Nancy. Então, como é que eu falo? Como é que eu começo? Dylan. Dylan equivale a he. Como é que fica o verbo? Is, are ou am? Dylan, he is not. Is not. Very good. Is not. E agora? Is not o quê?
is not as short. As short, só short. Porque você não está comparando não é comparative of superiority, é comparative of equality. Então você mantém. Dylan is not as short. E agora vai o quê? Como as Nancy. Very good. That's it. We finish it. Work and group. Anotem aí, por favor. Acabei. Acabaram? Ó, observe seus colegas de classe e escreva sentenças comparando eles. Tá? Então vou descer aqui, ó. Professor Douglas. Não, passou. Volta. Volta. Alguém não anotou? Teve alguém que não anotou? Todo mundo anotou? Davi, tu anotou? Eu não tô te vendo, Davi. Anotou? Então tá. Anotou, Manu? Tu tá com o spotlight e não fala nada pra mim? Tu tá com o spotlight e não fala nada? Então, ó. Vamos lá. Já que todo mundo anotou, então podemos ir lá para baixo. Aqui no exercício número 3, o que vocês vão fazer de comparativo? Né? Ó, vocês vão fazer isso com os colegas de classe de vocês. Letra A, B, C, D e E. Beleza? Deu para entender o que é para fazer? Façam. E na próxima aula eu vou transcrever com vocês alguns deles. Remember me. Me lembrem, por favor, please. Because I am busy. But I try to remember. Vou tentar lembrar. Não, tô brincando. Eu vou pegar aqui e vou anotar. Então não vou lembrar. Tenho que anotar. Não deixem de estudar esses comparativos de superioridade e de igualdade. Certo? Não deixem de fazer isso. Senão arderão no fogo do inferno. Que maldoso. Olha a cara da Manu. Não tá estudando, não tá estudando. Tô vendo que não tá estudando. Tô brincando. Cadê a mãe dessa menina? Cadê a mãe dessa menina? Preciso falar com a mãe dessa menina. Ai, meu Deus. Acabou a aula? Não, não acabou a aula, não. Eu quero ainda falar com vocês. O que tu perguntou, Davi? O que tu perguntou, Davi? Eu quero O que tu dormir, perguntou? eu tô Cadê o com Boris, sono. Davi? Cadê o Boris, Davi? Eu vou pegar o Boris. Vai lá pegar o Boris, Davi. Eu vou pegar a pipoca também. Vocês já viram a pipoca? Vocês já viram a pipoca? Eu já. Tu já viu? Também, né? Você tá na aula do Reinaldo. O Reinaldo tá na tua aula, tá na aula da Clara. Tá parecendo poema de Carlos. Olha esse. Qual é o nome desse aí mesmo? Esqueci. Olha que gato bonito, meu. É gata. É uma gata. Qual é o nome dela? Mas tem duas gatas na tela. Tem a gata Alice e a gata o quê? Qual é o nome da outra gata? Meu Manuela. Deus. Professor. Não me zoa, Júlia. Tu tem gato, Júlia? Não, não gosto de gato. Não gosta de Veterologia. gato? Oh, que lindo. Tá dormindo, tadinho. Ô, Boris, acorda, Boris. Boris. Ô, Boris. Tu só dorme, é? Tu só dorme? Dorme. Espera que eu vou parar de gravar.